Por um período superior a 10 anos, a General Motors guardou um mistério capaz de estremecer a convicção até mesmo daqueles consumidores mais leais. Uma catástrofe que poderia ter permanecido escondida, não fosse a indignação de um conjunto de vítimas e advogados. Defeitos nos componentes ou falhas na montagem sempre estiveram presentes desde que os automóveis se tornaram comuns e com a produção em massa. Uma situação totalmente natural. Porém, nos modelos mais antigos, pois os veículos em sua essência são basicamente máquinas mecânicas compostas por peças conectadas que podem apresentar imperfeições. Proprietários de carros, motocicletas e outros tipos de veículos sabem que, mesmo com uma manutenção rigorosa e em dia, estamos sempre sujeitos a algum problema mecânico. A popularização dos automóveis, entretanto, trouxe uma outra questão: os acidentes. Atualmente, os acidentes de trânsito são uma realidade do dia a dia nas cidades e principalmente nas estradas, causados por falhas mecânicas ou erros humanos. Obviamente, ninguém deseja se envolver em um acidente, ainda mais se houver risco de vida. Mas o que acontece quando a própria fabricante de um veículo opta por esconder um defeito que pode resultar em um acidente fatal? Como se sentir ao perder alguém querido devido à negligência de uma montadora? E qual deveria ser o custo para uma empresa que coloca os seus clientes em perigo? Hoje eu vou relatar um dos episódios mais obscuros da Chevrolet, ou também da General Motors, como ela é chamada nos Estados Unidos. Uma narrativa que à primeira vista pode parecer apenas uma simples falha mecânica, mas que ao final expõe a colossal falha do caráter humano. Um escândalo que já custou a vida de centenas de pessoas e talvez merecesse uma série na Netflix. No ano de 2014, a empresa automotiva norte-americana General Motors anunciou um recall envolvendo vários dos seus modelos, afetando mais de 2,5 milhões de veículos que estavam com suspeita de terem um defeito na peça de ignição. Esta peça supostamente poderia desligar o carro de uma forma abrupta, bem como desativar o sistema de freio e também a segurança dos airbags, o que poderia resultar em um acidente fatal. E esta falha minúscula pode ter tirado a vida da jovem Brooke Melton. Em 2010, a enfermeira dos Estados Unidos perdeu o controle do seu Chevrolet modelo Cobalt do ano de 2005 enquanto voltava para casa numa rodovia. Ela colidiu frontalmente com outro veículo e faleceu instantaneamente. No laudo, a polícia, a perícia e todos os atributos foram que o acidente teve em excesso de velocidade. No entanto, para os pais de Brooke, algo não batia certo nessa história. Isso porque um dia antes, a jovem mencionou que o carro estava parando de funcionar, sem motivos aparentes, e o que estava deixando ela bem chateada. Em 2011, insatisfeito com a conclusão, os pais de Brooke compartilharam suas dúvidas a respeito do carro com o famoso Lance Cooper, um advogado especializado em graves acidentes automotivos, que concordou em iniciar uma investigação mais detalhada sobre esse caso. Ele comprou tudo que sobrou sobre o carro na seguradora de Brooke por apenas $500 e começou a pesquisar para tentar compreender o que podia ter acontecido no momento em que ela dirigia. Quando ele acessou os dados da SDM, um dispositivo bem similar à caixa preta dos aviões, que registra os dados dos veículos quando eles estão em funcionamento, Lance descobriu que a velocidade do carro caiu de 90 km por hora, o permitido na via, para 0 km por hora, de forma totalmente abrupta, em alguns segundos antes do acidente acontecer, o que simplesmente não fazia sentido. Além disso, o carro mudou a configuração de rodagem para acessório, que é quando a pessoa coloca a chave na ignição e não completa uma volta, apenas para utilizar a parte elétrica do carro como rádio. Inconformado com tudo isso, Cooper consultou um mecânico de sua confiança, que constatou que a ignição do carro foi desligada cerca de 3 segundos antes do impacto, o que fez com que Brooke Melton perdesse completamente o controle da direção e saísse da pista.
O mecânico Charlie Miller também encontrou boletins emitidos pela General Motors nos anos de 2005 e 2006, alertando para um tal problema de ignição que justamente o modelo Cobalt, que poderia causar o desligamento acidental do carro enquanto o mesmo estava sendo conduzido e em movimento. No entanto, mesmo com as evidências técnicas indicando que o culpado pelo acidente era a Chevrolet, devido à falha no componente, por anos a montadora negou completamente a sua culpa ou qualquer sinal de defeito de fabricação em seus modelos como esse. Porém, cada vez mais relatos apontavam para o fato de que algo estava totalmente errado com os modelos envolvidos com aqueles acidentes. Não por acaso, relatórios sugerem que a General Motors, na realidade, não só estava ciente das falhas, mas tinha conhecimento delas bem antes. Até porque, em 2003, os engenheiros da empresa já haviam sido avisados do sério problema que, na prática, foi ignorado simplesmente para evitar custos adicionais à montadora. Reconhecer um defeito e realizar recalls precisa de um custo excessivo para a Chevrolet, que inclusive era muito mais barato fingir o desconhecimento disso. Afinal, o que poderia dar tão errado assim? A General Motors poderia ter resolvido essa situação assim que se deu conta do problema. A peça era bem simples de se substituir e, na verdade, teria custado muito pouco à montadora. Na verdade mesmo, menos de $1 por veículo. A falha da ignição dos carros era provocada por um interruptor que era acionado indevidamente e no momento errado. Até mesmo o peso adicional de um chaveiro poderia ser suficiente para causar um estrago, desligando abruptamente o motor do carro, bem como o sistema de direção hidráulica e os freios, sem falar nos airbags. Em 2005, após receberem novos relatórios de perda de potência dos modelos Chevrolet Cobalt, engenheiros da Chevrolet propuseram uma mudança no design da chave, para que fosse possível pendurar objetos sem o risco de empurrá-la indevidamente para baixo. A empresa inicialmente aprovou esse novo projeto de chaves, mas semanas depois, a proposta foi simplesmente cancelada por representar um custo elevado. No ano seguinte, a Delphi, empresa que fabricava a peça, propôs uma mudança no design da ignição, que começou a ser instalada nos carros a partir de 2007. No entanto, a substituição da peça não ocorreu de maneira eficaz, uma vez que o número do modelo não foi alterado, o que gerou uma grande confusão na linha de produção. Assim, alguns carros novos foram equipados com o componente redesenhado, enquanto outros utilizaram o antigo. Além do Chevrolet Cobalt, os modelos G5 da marca Pontiac e Ion da marca Saturn, ambos fabricados pela GM, também apresentaram problemas nos airbags e na ignição, causando acidentes, inclusive com vítimas fatais. O tempo avançou e a General Motors persistiu em ignorar o problema que anos mais tarde se transformaria no maior escândalo da história da empresa. O número de vítimas de acidente causado pela falha não é exato, mas em 2017, o jornal Detroit Free Press publicou um relatório com uma estimativa de 124 vítimas fatais e mais de 250 feridos como resultado desse problema. A CEO da General Motors nos Estados Unidos, Mary Barra, admitiu que a mídia e o Congresso americano que a empresa falhou ao tomar medidas para corrigir um grave erro, apesar de não conseguir explicar exatamente por que a negligência em relação a um problema tão simples se estendeu por uma década. De acordo com Barra, a cultura difícil da empresa foi o principal obstáculo para o reconhecimento e correção do erro o mais rápido possível. A General Motors demorou a assumir uma postura ativa diante dessas acusações, e os modelos defeituosos continuaram circulando normalmente nas ruas até o início do ano de 2014, quando a empresa finalmente anunciou um recall completo. Mas para as vítimas e seus familiares, talvez essa data tivesse sido tarde demais. Em 2014,
a GM anunciou um recall de segurança que substituiria os interruptores de ignição defeituosos em mais de 2 milhões de veículos, além de oferecer um serviço de aluguel gratuito para os clientes afetados, pois o reparo de todos esses carros poderia levar até meses. Até o anúncio do primeiro recall, a empresa reconheceu a morte de 13 pessoas em acidentes causados pelos tais interruptores. Mas esse número aumentou significativamente à medida que o caso foi ganhando publicidade. A Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos, conhecida por NHTSA, já havia notificado a Chevrolet em março de 2007, após a morte de Amber Rose, cujo motor do seu carro, um Cobalt, desligou devido ao problema de ignição, fazendo com que os airbags falhassem durante o acidente. No entanto, nem a GM nem a agência realizaram uma investigação na época. Meses depois, a NHTSA iniciou uma nova investigação sobre outros 4 acidentes fatais, mas não conseguiu detectar o erro, já que cada caso parecia que algo diferente havia ocorrido. Quando o escândalo chegou ao Congresso americano em abril de 2014, o chefe da NHTSA, David Friedman, afirmou que a GM não havia colaborado com a investigação dos acidentes, dificultando a adoção de uma abordagem mais resolutiva por parte da agência. Foi então que o advogado que eu citei lá no começo, Lance Cooper, avançou com um processo judicial pela morte de sua cliente, a jovem Brooke Melton. Ele convenceu um ex-engenheiro da Chevrolet a depor por um pré-julgamento, o que foi crucial para a montadora finalmente revelar o defeito, mas não antes de oferecer à família de Brooke 5 milhões de dólares para apenas encerrar o caso e manter todas as informações em segredo. A General Motors foi punida por sua negligência por uma multa de 35 milhões de dólares aplicada pela NHTSA, o valor máximo permitido pela lei americana. No decreto de consentimento, a empresa admitiu que intencionalmente ignorou a necessidade do recall dos veículos. Em respostas às acusações, a GM iniciou uma grande investigação interna e emitiu uma declaração reconhecendo a sua responsabilidade pelos acidentes, mas afirmou que a negligência ocorreu não devido a um encobrimento do problema, mas em um mal-entendido sobre como os carros foram construídos. Além disso, a CEO Mary Barra demitiu 15 funcionários acusados pelas falhas, entre eles o engenheiro responsável por aprovar o interruptor, Raymond DeGirio. Segundo a investigação, DeGirio foi como um dos principais responsáveis por reter informações sobre o interruptor defeituoso. Ele se reuniu várias vezes com os engenheiros da Delphi que cobravam uma solução, mas ele optou por poupar os gastos que a empresa teria por substituí-los. Infelizmente, este é um exemplo trágico de como a negligência e a priorização de lucros acima da segurança podem levar os resultados a desastrosos. A falha da General Motors em abordar de maneira apropriada um problema conhecido de segurança em seus veículos custou vidas e resultou em lesões significativas, algo que nunca mais será reparado. Acredito que é crucial para todas as empresas, não importa o setor, considerar a segurança e o bem-estar de seus consumidores como prioridade máxima. Embora os custos sejam sempre uma consideração em qualquer negócio, eles nunca devem se sobrepor à segurança de um ser humano. Isso é ainda mais importante na indústria automotiva, onde os defeitos podem ter consequências potencialmente fatais. A GM aprendeu essa lição na bandeira mais difícil, com danos significativos e a sua reputação com grandes custos financeiros e uma imagem totalmente desgastadas. O fato de que a empresa agora está priorizando o controle de qualidade é uma mudança positiva, embora seja uma que deveria ter sido implementada muito antes de tudo que aconteceu. Em uma última análise, eu espero que os outros fabricantes também aprendam com os erros e assegurem-se que a segurança dos seus produtos nunca seja comprometida. A transparência, a integridade e a responsabilidade deve ser o princípio orientado por todas as empresas. Inclusive, foi por esse motivo que eu gravei esse vídeo que está passando na sua tela agora, onde as leis brasileiras estão mudando a partir do ano talvez de 2030, com novos itens de segurança obrigatórios,
assim como foram com a inclusão do ABS e também dos airbags nos carros até mesmo populares. Então, se você ficou curioso e quer descobrir um pouco mais do que pode impactar tanto na segurança quanto no seu bolso, porque sim, os preços irão mudar, assiste esse vídeo que está passando agora na sua tela, onde eu falo nele quais são e por que esses novos itens de segurança serão obrigatórios aqui no Brasil. Curtiu esse vídeo de hoje? Então já deixa seu like. Eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo amanhã.